Era para ser uma história de amor simples, mas virou uma história de dor, crescimento e escolha. Ana nunca tinha namorado antes. Nem beijo, nem mãos dadas. Nem aquelas conversas de madrugada que fazem o coração disparar. Ela era quieta, insegura, sempre ouvindo desde pequena que não era bonita o suficiente. Cresceu acreditando nisso. Até conhecer Lucas. Lucas era o oposto. Alto, bonito, cheio de amigos, daqueles que chamavam atenção sem esforço. Quando ele começou a olhar para Ana de forma diferente, ela não acreditou. Achava que era brincadeira, mas não era. Ele insistiu. Chamava ela para conversar, elogiava seu jeito, dizia que ela era diferente de todas. E pela primeira vez na vida, Ana se sentiu vista. O primeiro beijo dela foi com ele, tremendo com medo, mas feliz. Lucas segurou seu rosto com carinho e disse: "Você é especial, sabia?" E ela acreditou. No começo, era tudo lindo. Mensagens o dia inteiro, planos simples, risadas sinceras. Lucas levava Ana para lugares tranquilos, longe do julgamento. Com ele, ela era leve. Com ela, ele parecia mais humano. Mas o problema não estava entre eles. Estava ao redor. Os amigos começaram: "Cara, você pode coisa melhor." "Sério que você tá com ela?" "Ela nem combina com você." No início, Lucas ignorava. Mas as vozes foram ficando mais altas, mais constantes, mais cruéis, até chegar na família. Principalmente a mãe. "Filho, você é bonito, tem futuro. Essa menina não está no seu nível. Olha para ela. E olha para você." As pessoas comentam: "Isso pega mal." Essas palavras começaram a entrar na mente dele como veneno lento. E o que antes era amor, começou a virar vergonha. Lucas começou a mudar. Primeiro, coisas pequenas. Parou de postar fotos com ela. Evitava andar de mãos dadas em lugares cheios. Dizia que era discreto. Depois piorou. Ana percebeu que ele a deixava de lado quando estava com os amigos. Ria de coisas que a machucavam. Começou a criticá-la também. "Você podia se arrumar mais. Tenta melhorar esse cabelo. Às vezes você não ajuda também, né?" Cada palavra era uma ferida. Mas o pior ainda viria. No aniversário dela, Ana passou o dia esperando. Arrumou a casa simples, comprou de um bolo pequeno, colocou uma roupa bonita, tudo para ele. Ele não apareceu. Mandou apenas uma mensagem fria à noite: "Foi mal, tô ocupado." Ela chorou em silêncio, olhando as velas que derreteram sozinhas. E mesmo assim, ela ficou. Porque amava. Porque era o primeiro amor. Porque acreditava que ele voltaria a ser o homem do começo. Mas ele só piorava. Vieram as traições, as mentiras, o desprezo. Até o dia em que ele disse, sem olhar nos olhos: "A verdade é que eu cansei. Isso não dá mais." Como se fosse nada. Como se ela fosse nada. Ana foi embora em pedaços. Não fez escândalo. Não implorou. Mas quando chegou em casa, desabou. Porque ali não era só o fim de um namoro. Era o fim do sonho dela de ser amada. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida dela. Chorava escondida. Sentia falta dele. Revivia tudo. Se perguntava o que tinha de errado com ela. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. Não de fora. De dentro. Ela começou a trabalhar mais. Cuidar de si. Comprar roupas novas. Não para provar nada a ninguém, mas porque queria se sentir bem. Aprendeu a se olhar no espelho com mais gentileza. Mudou o cabelo. Mudou a postura. Mudou o jeito de andar. Mas a maior mudança foi invisível. Ela começou a se amar. Meses depois, Ana já não era a mesma. Não só na aparência, que agora chamava a atenção por onde passava. Elegante, segura, com uma presença forte. Mas no olhar, ela não implorava mais amor. Ela escolhia. Foi então que Lucas a viu novamente. Ela estava passando tranquila, bem vestida, confiante. E ele travou. Não pode ser ela. Até a mãe dele ficou em choque. Aquela é a mesma menina? Mas era... Só que agora, inteira. Lucas sentiu o peso de tudo. O arrependimento veio como um soco. E ele foi atrás. "Ana, me escuta, por favor." Ela parou. Calma, sem aquele brilho desesperado de antes. "Eu errei. Muito. Eu fui um idiota. Eu deixei os outros influenciarem. Eu te machuquei. Mas eu nunca te esqueci. Eu te amo." Ela ficou em silêncio por alguns segundos.
porque no fundo ainda existia um resto de sentimento. Mas não era mais o mesmo. E então ela disse: eu te amei de verdade, mais do que eu me amava. Ele começou a chorar. Me dá outra chance. Eu faço tudo diferente. Ela respirou fundo e respondeu firme: hoje eu me amo mais. Lucas caiu em lágrimas. Implorou. Insistiu. Mas era tarde. Ana seguiu, em paz. Tempo depois, conheceu alguém que a respeitava, a valorizava e a escolhia sem vergonha. Ficou noiva, feliz, leve. E Lucas, de tempos em tempos, ainda aparecia, ainda dizia que a amava, mesmo sabendo que perdeu, mesmo vendo que ela seguiu. Mas dentro dela já não existia mais nada, nem dor, nem saudade, nem amor. Apenas uma certeza. Quem não soube amar quando teve, aprende a perder quando já é tarde. Desde pequena, Ana aprendeu que amor não era abraço, nem palavra bonita. Era prato de comida na mesa e só. Sua mãe sempre dizia: eu faço minha parte. Você nunca passou fome. E para ela, aquilo bastava. Mas Ana sentia o vazio. Um vazio que nenhuma comida preenchia. Enquanto outras crianças eram acolhidas, incentivadas, protegidas, Ana crescia sendo ignorada. Cada conquista sua parecia incomodar. Cada sorriso despertava um olhar atravessado. Com apenas 10 anos, começou a trabalhar. Não porque queria, mas porque entendeu cedo que se não corresse atrás, ninguém correria por ela. Ela cresceu forte, determinada, cheia de sonhos. Mas dentro de casa, nunca era suficiente. Isso aí não é nada. Você acha que está abafando? Quero ver até onde você vai. As palavras da mãe não eram conselhos, eram pedras. E mesmo assim, Ana insistia em acreditar. Ela só não sabe demonstrar amor. O que Ana não via ou não queria ver era que sua própria mãe competia com ela em silêncio. Quando Ana começava a conquistar algo, a mãe se aproximava, fingia carinho, fazia perguntas, se mostrava interessada. Conta pra mim, filha, o que você está fazendo agora? E Ana, inocente, contava tudo. Dias depois, tudo virava arma. Ah, você mesmo disse isso. Você não é tudo isso que pensa. Se acha demais para quem veio de onde veio. Era como se cada sonho compartilhado fosse usado contra ela. E não parava por aí. Pequenas coisas sumiam dentro de casa. Um objeto aqui, um dinheiro ali, e o dedo sempre apontava para Ana. Ah, foi você? Aqui só tem você. Mesmo sendo honesta. Mesmo nunca tendo pegado nada. A dor maior não era a acusação. Era perceber que, para sua própria mãe, ela nunca foi digna de confiança. Nos momentos mais difíceis, quando Ana mais precisava de apoio, silêncio. Ou pior, julgamento. Quando chorava, ouvia: você colhe o que planta. Para de se fazer de vítima. E assim, aos poucos, Ana foi entendendo uma verdade dolorosa. Nem todo laço de sangue é abrigo. Alguns são tempestade. A ficha caiu no dia em que ela conquistou algo grande, algo que sempre sonhou. Enquanto todos comemoravam, sua mãe apenas disse: vamos ver quanto tempo isso dura. Ali, o coração de Ana não quebrou. Ele acordou. Pela primeira vez, ela parou de tentar conquistar o amor da mãe e começou a se escolher. Se afastou. Se fortaleceu, se curou e entendeu que o problema nunca foi ela. Era a incapacidade da mãe de amar sem competir, de apoiar sem diminuir, de enxergar a filha sem invejar a mulher que ela se tornou. Ana seguiu, não com ódio, mas com limites, porque o amor próprio que ela construiu valia mais do que qualquer afeto que nunca recebeu. Mas nunca viveu o amor, a paciência, o cuidado que tanto falava. Ana, por outro lado, carregava feridas profundas. Se metia, opinava, desgastava. E quando Ana ganhava um presente, a mãe também queria. Trouxe para mim também, e para evitar conflitos, acabavam trazendo. Mas aquilo pesava. Os relacionamentos não resistiam. E Ana, mais uma vez, ficava sozinha. Enquanto isso, seus irmãos viviam outra realidade. Com eles, Dona Lindinalva era diferente, mais leve, mais compreensiva, mais mãe. E isso doía ainda mais. Ana demorou para aceitar, mas entendeu que não era coincidência. Era a escolha. E não era da escolha dela. Mesmo assim, ela não conseguia simplesmente ir embora. O tempo passou.
A mãe envelheceu e Ana, com o coração ainda dividido, sentia que precisava estar por perto, mas dessa vez seria diferente. Ela não era mais a menina que aceitava tudo. Ana venceu, construiu sua vida, se estabilizou financeiramente, criou sua própria estrutura e, principalmente, se encontrou. Ela não saiu totalmente da vida da mãe, mas colocou limites. Hoje mora perto, mas não vive mais dentro do mesmo ciclo. Dona Lindinalva ainda tenta opinar todos os dias. Ainda tenta se infiltrar, ainda tenta controlar. Mas agora encontra uma Ana firme, uma Ana que escuta e filtra, que ajuda, mas não se anula, que respeita, mas não se permite mais ser ferida como antes. O amor não veio da forma que ela esperava, mas ela aprendeu algo maior. Nem todo amor vem de quem deveria, mas o amor que você constrói por si mesmo, esse ninguém tira, e pela primeira vez, Ana não estava mais tentando ser aceita. Ela estava finalmente em paz consigo mesma. Se essa história tocou você de alguma forma, saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas vivem dores silenciosas dentro da própria família e, assim como a Ana, estão aprendendo a se reconstruir. Se você já passou por algo parecido, deixa aqui nos comentários a sua história. Seu relato pode ajudar outras pessoas a se sentirem mais fortes e menos sozinhas. Se inscreve no canal para mais histórias como essa, deixa o seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Aqui, a sua dor vira força. Da luta ao propósito. Ela se chamava Janaína. Nascida em uma periferia simples de Guarulhos, Janaína nunca soube o que era conforto. Desde os 10 anos de idade, a vida já pesava sobre seus ombros como se ela fosse adulta. Filha mais velha entre 4 irmãos, viu sua infância ser substituída por responsabilidades cedo demais. Sua mãe fazia o que podia, mas a realidade era dura. Faltava comida, faltava roupa, faltava paz. E um dia faltou o pai. Sem aviso, sem despedida. Ele simplesmente foi embora. Aquele dia marcou Janaína para sempre. Não apenas pela dor da ausência, mas pelo peso que caiu sobre ela. A partir dali, ela não podia mais errar, não podia mais fraquejar. Ou pelo menos era isso que ela acreditava. Mesmo sendo esforçada, havia algo que a travava. Janaína começava muitas coisas, cursos, trabalhos, ideias, mas nunca conseguia terminar. Era como se sempre faltasse força no meio do caminho. A insegurança, o medo de fracassar e as marcas do passado falavam mais alto. E com o tempo vieram as humilhações. Pessoas desacreditando, portas fechadas, olhares de julgamento por ser pobre, negra e da periferia. Ela chegou ao fundo do poço emocional. Achava que nunca seria ninguém. Até que, em uma noite silenciosa, depois de mais um dia difícil, Janaína fez algo diferente. Não foi uma oração bonita ou cheia de palavras difíceis. Foi um desabafo sincero. Ela chorou e disse: Deus, eu não aguento mais viver assim. Eu não quero só sobreviver, eu quero viver de verdade. Me ensina a construir uma vida estruturada. Me dá força para terminar o que eu começo. Me mostra um caminho. Nada mudou de um dia para o outro. Mas algo dentro dela começou a mudar. Janaína passou a ter disciplina. Mesmo cansada, ela continuava. Mesmo com medo, ela ia. Começou pequeno, vendendo doces, depois roupas, depois investindo em cursos simples de empreendedorismo. E dessa vez, ela não parou. Caiu muitas vezes, sim. Teve prejuízos, chorou, pensou em desistir. Mas lembrava da oração. Lembrava de onde Deus tinha tirado ela. E continuava. Com o tempo, seu pequeno negócio virou uma loja. Depois 2. Depois uma rede. Janaína aprendeu sobre dinheiro, sobre investimento, sobre liderança. Mais do que isso, aprendeu sobre propósito. Anos depois, aquela menina que não tinha nada se tornou uma das mulheres mais bem-sucedidas de Guarulhos. Uma milionária. Mas não só de dinheiro. Milionária em história, em superação, em fé. Ela nunca esqueceu de onde veio. Ajudava famílias da comunidade, apoiava mães solo, investia em projetos sociais. E sempre dizia: eu não venci porque fui forte. Eu venci porque Deus me ensinou a não desistir. A menina que não terminava nada. Hoje é conhecida por terminar tudo o que começa. E a sua maior obra foi reconstruir a própria vida. Ele me enganou na igreja.
Mas Deus honrou minha fidelidade. Eu nunca imaginei que viveria algo assim, ainda mais dentro da igreja. Eu sempre fui uma mulher de fé. Desde cedo, aprendi a confiar em Deus, a esperar no tempo dele e a não me desviar, mesmo quando tudo parecia difícil. Foi nesse caminho que conheci Daniel, um irmão da igreja, educado, sempre com a Bíblia na mão, palavras bonitas e uma postura que passava confiança. Ele começou a se aproximar devagar. Primeiro com conversas após o culto, depois mensagens, orações juntos, até que começamos a namorar. No começo era tudo aquilo que eu pedia a Deus. Ele orava comigo, falava de planos, de futuro, dizia que queria construir uma família abençoada. Eu acreditava, só que com o tempo, pequenas coisas começaram a me incomodar. Olhares demais, conversas escondidas, atitudes estranhas, até que um dia, sem querer, viu que não queria ver. Daniel estava paquerando outra irmã da igreja. Meu chão sumiu. O pior não foi só a traição, foi a decepção. Eu me perguntava, como alguém que fala tanto de Deus pode agir assim? Quando confrontei, ele tentou negar, depois minimizar. Disse que não era nada demais. Mas no fundo eu sabia, e o Espírito Santo confirmava no meu coração. Eu saí daquele relacionamento com o coração quebrado, mas com a consciência limpa. Eu não briguei, não fiz escândalo, não me vinguei. Eu apenas entreguei tudo nas mãos de Deus. Teve dias que doeu muito. Chorei em silêncio, questionei, fiquei sem entender. Mas nunca deixei de ser fiel. Continuei indo à igreja, continuei orando, continuei acreditando. E foi aí que tudo começou a mudar. Com o tempo, a verdade veio à tona. As atitudes dele começaram a aparecer para todos. Aquilo que era escondido, Deus trouxe à luz. E aquela imagem de um homem perfeito simplesmente caiu. Enquanto isso, Deus começou a cuidar de mim. Ele curou meu coração, restaurou minha alegria, me fortaleceu. Eu voltei a sorrir de verdade, voltei a me enxergar com valor. E então, quando eu menos esperava, Deus me surpreendeu. Colocou no meu caminho alguém completamente diferente. Um homem de verdade. Alguém que não só falava de Deus, mas vivia o que pregava. Alguém que me respeitou, me honrou e nunca me fez duvidar do meu valor. Hoje eu entendo, não foi perda, foi livramento. Daniel me enganou sim, mas Deus viu minha fidelidade e ele fez justiça. Não do meu jeito, mas do jeito perfeito dele. Nem todo mundo que está dentro da igreja tem o coração alinhado com Deus, mas quando você permanece fiel, mesmo ferido, Deus te honra, ele vê tudo. E no tempo certo, ele transforma a dor em vitória.